eu trouxe algumas coisinhas, algumas provocações, só para servir de, vamos dizer assim, de alimento para a gente, né? Coisa aí, vão perguntando à vontade, tá? Só para a gente ter, né? Porque às vezes fala assim, vamos deixar aberto e ninguém pergunta nada. Então, eu fiz basicamente aí uma ideia, então a gente vai falar um pouquinho aquela ideia da caloria exocaloria, né? A questão do... tudo bem, tem que lipídio lá, 1 grama tem 9 calorias, o carbo tem 4, a proteína tem 4, mas será que o corpo trata tudo como caloria? Será que quando eu simplesmente corto caloria ou aumento caloria, automaticamente, através desse corte, eu consigo prever o ganho, ou tem alguma coisa que acontece? Falar um pouco sobre jejum intermitente, tudo muito rápido, tá? Vou colocar uns trabalhos e vou lançar as ideias e a gente vai discutindo. Questão do horário, né? Quando você pensa em jejum intermitente, o que vem aí à mente é aquela ideia de que o horário, além da questão da caloria, tem um papel. Então, discutir um pouco isso. E trouxe também, falar um pouquinho do carbo, e trouxe também a ideia que é muito conhecida, né? Aquela coisa do tipo de substrato que se queima no exercício, o quanto isso influencia o emagrecimento ou não. Então, aquela coisa, né? Será que eu tenho que fazer exercício em intensidade moderada? Porque a intensidade moderada é aquela que queima gordura. Mas, gente, isso só foram coisas que eu trouxe para a gente, né, conseguir ter alguma coisa para falar, mas vocês podem perguntar tudo que eu puder explicar e souber, a gente vai conversando. Então, isso aí, essa pessoa, sei, sou eu, né, vamos lá. Fiquem à vontade, então. Esse sou eu, só me prestar muito rapidamente, tá? Então, eu gosto de sempre de escrever livro, né? Vou mostrar para vocês, sou formado em Educação Física e Nutrição, então gosto de escrever esse livro de nutrição, suplementação, né? Então, as áreas que eu trabalho, eu escrevi já para criança, enfim, né? Esse é meu último livro de nutrição esportiva. Esse aqui é um livro, né, aquela coisa do escritor, né? Era mais novo lá, queria ser o Harry, gostava do Harry Potter, então fazer bem, não sei fazer o Harry Potter, vou fazer um Harry Potter de nutrição. Eu fiz um romancinho de nutrição aí e tal. Quem gostar é uma aventura, né? Adolescente, quem quiser, eu mando o PDF, tá? Tranquilo, só gosto. Vocês leem. Tem um canal no YouTube, entre lá, que tem sempre vídeos de trabalhos novos, pesquisas, tá? Chama Falando Francamente, com K, porque é mais fácil de achar, esse é o meu slogan, tá? Francamente com K, é mais fácil. E aí, bem, esse aí é o meu Instagram, Frank Bacurau, e, por fim, no que eu sou formado, né? Então, meu nome é mais estranho que Frank Bacurau, então vocês podem ver, mas Frank Bacurau é um nome que eu fiquei conhecido. Então, inicialmente eu fui fazer o mestrado, fiz a licenciatura em Educação Física, né, já há bastante tempo, e aí fui fazer mestrado e doutorado também, já há bastante tempo, mas sempre nessa temática de metabolismo, né? Então, sempre essa coisa de energia, metabolismo, embora durante muito tempo, das diferentes áreas que eu falava, né, nutrição, emagrecimento, eu tinha muita temática do sistema imune envolvido. Tá? E aí, já tinha feito faculdade de nutrição no começo da década dos anos 2000, mas por correria não terminei, e aí eu terminei a nutrição. Fiz de novo a faculdade, terminei agora ano passado. Tá? E aí, também, já faz aí, né, um tempinho aí, já, né, eu sou professor lá na USP, né, então vai dar uns 14 anos aí que eu sou professor na USP. Então, quer dizer, eu entrei na graduação, depois entrei como professor, então sou professor lá nesse curso que chama Curso de Educação Física e Saúde, tá? Que basicamente é um nome diferente para Educação Física, né? A USP aqui em São Paulo ela tem uma regra que ela não permite que tenha na mesma cidade 2 cursos com o mesmo nome, embora possa até ser a mesma graduação. Então, se a faculdade de medicina aqui em São Paulo resolver abrir outra medicina, vai ter que ter um outro nome. Tá? Enfim, é isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas aí, desses mitos de emagrecimento, né? Então, aí esse trabalho aqui, por exemplo, ele cita vários mitos, né? Então, eu só achei legal colocar esse trabalho, porque ele fala dos mitos e define o que é mito. Né? Então, isso aqui é um artigo que foi feito ali para médicos, né? Porque eles tinham que aconselhar os seus pacientes, e ele falava de alguns mitos. Então, penso que quem quiser também, eu posso mandar todos esses trabalhos, tá? E aí, basicamente, a primeira coisa, ele vai falar, por exemplo, aqui, né, para a gente ter uma noção. Então, tem muitas coisas que surgem na internet, por exemplo, aquela ideia, comer carbo à noite engorda, assim, você coloca na internet, você vai achar milhões. Comer carbo à noite engorda, arroz e feijão engorda, corta fruta, porque fruta tem açúcar, fruta engorda, fazer exercício em jejum é melhor do que fazer não em jejum, tá? Mas uma forma que a gente tem, esteja a gente fazendo
uma habilitação no personal, nutrição, é procurar, claro, trabalhos, né? E aí tem as classificações da evidência. Então, ele mostra aqui, por exemplo, né, algumas coisas, quando a gente está falando de mito, algumas coisas são muito conhecidas, e ao contrário, a evidência forte, dizendo que ao contrário, por exemplo, aqui ele cita, para a questão dos médicos, né? Só para falar isso, a questão do médico, ele cita a questão do cálcio. Tá? Então, que ele fala, olha, é comum, às vezes você vai no nutricionista, você vai no médico, no nutrólogo, você vai consultar, né, um geriatra, ele fala, olha, aumente aí sua ingestão de cálcio, né? E aí, quando ele vai falar, por exemplo, a questão que o cálcio, na verdade, muito mais do que ajudar, ele tem uma evidência limitada sobre esses efeitos, ainda que com vitamina D. Então, esse artigo discute várias evidências, e ele fala que a quantidade de evidência mostrando que é justamente o contrário, que não é tão eficiente assim, o cálcio em termos alimentares, cálcio suplementação, é evidência A, né? Ele fala, é uma evidência consistente, de boa qualidade. Aí ele fala, por exemplo, ó, dietas com rica em gorduras, né? Sustentam mais peso do que dietas ricas em carboidrato. Então, tem evidência A dizendo que a dieta rica em gordura ou a dieta baixa em gordura, até rica em carboidrato, na verdade, tem assim, evidências similares. Né? Então, uma coisa que a gente pode até discutir hoje, mas as pessoas, por exemplo, falam assim muito, mas o carbo não tem um efeito metabólico diferente do lipídio da proteína? Tem, mas a regulação, por exemplo, do peso corporal é uma regulação de médio e longo prazo. Então, você acha, por exemplo, na literatura, por exemplo, uma dieta aí que ganhou mais popularidade recentemente, cetogênica. Né? Então, você vê que dietas que são cetogênicas, equilibradas, né, que não tem um corte de calorias exagerado e tal, tem benefício aí para emagrecimento. Mas esse benefício não é nem melhor nem pior do que, por exemplo, uma dieta também equilibrada, tal, que tenha carbos. Né? E aí, se você entrar no carbo, a gente pode falar a questão do índice glicêmico, também é a mesma coisa, né? Embora ficou muito popular se falar que virou uma recomendação, não, corta o índice glicêmico, né? A gente pode estar discutindo isso para a questão ali do controle de glicemia, do diabético, do obeso. Mas virou uma recomendação assim, não, reduza o seu índice glicêmico porque a insulina vai te deixar obeso. E aí você vai ver, não tem essas evidências. Tá? Então, aqui ele cita algumas coisas, né? Então, por exemplo, seja, né, quando a gente vai lá prescrever um exercício, por exemplo, vai prescrever uma dieta, a gente costuma usar esses números aqui, né? Então, 1 quilo de gordura tem em média 7.000 quilocalorias. Então, peraí, se eu cortar aqui, as recomendações muitas vezes são assim, né? Então, corte 500 calorias por dia, porque 7 dias da semana, né? 7 vezes 5, 35. Então, eu cortei 500 calorias por dia, então, em uma semana, eu cortei 3.500, então eu vou lá e promover meio quilo por semana. E aí ele comenta que isso aqui é evidência C, não tem evidência disso, né? Inclusive, a gente vai falar por que pode acontecer, embora matematicamente a gente possa fazer esse cálculo, existem fatores, por exemplo, você pode, numa dieta, vou mostrar isso para vocês, numa dieta onde, por exemplo, a pessoa passa a comer mais calorias, você pode aumentar o metabolismo, a movimentação involuntária e tal, e dissipar essas calorias dessa forma. Da mesma maneira, quando você... Você quer qual? Oi? Pode perguntar, se quiser. Da mesma forma, quando você, por exemplo, corta a caloria e tal, você fala, bem, eu cortei 500 calorias, vai perder um quilo. Né? Na verdade, você pode estar baixando o seu metabolismo se você não emagrece. Então, tem toda uma série de coisas aí que acontece. Tá? Então, ele fala, se eu vou cortar tantas calorias, um déficit de calorias por dia, né, isso vai me levar a uma perda sustentada de 10 libras em um ano. Né? Eu vou obter metade disso, 50% disso em um ano e até metade disso durante 3 anos. Ou seja, eu cortei só 100 calorias por dia. Então, daqui no máximo 3 anos, eu perdi 5 quilos. Será que sustenta? Não tem evidência para isso. Né? Por quê? E é difícil você, na verdade, bater o martelo. Porque cada organismo, né? Estou vendo aqui, não conheço alguns, né? Estou vendo a Ana Paula, a Wagner eu conheço. Então, quer dizer, cada pessoa vai responder de um jeito a dieta. Então, muitos mitos que os caras batem martelo, né? Assim como aquela coisa de hábito, né? Que não é o nosso tema, mas o hábito demora 21 dias. Isso é mito, não tem. Primeiro, isso tem uma origem de onde isso começou, tal, mas é um mito, porque isso não está dependendo dos pesquisadores comportamentais, eles mostram, olha,
Alguns hábitos você consegue fazer em pouco tempo, alguns hábitos demoram mais. Tá? Então, isso aqui era só para mostrar o que, basicamente, né? Não é muito os tópicos que a gente vai falar, mas para mostrar que quando a gente se encarar, se deparar, na verdade, com algum mito, é legal a gente ir ali na pesquisa e tentar buscar qual o nível de evidência, né? Maior evidência e nada de evidência, né? Para ajudar a gente. É claro também, a gente já pode até tirar uma conclusão, né? Nunca você vai ter evidências científicas na mesma velocidade com que os mitos surgem, tá? Isso é impossível. Porque eu venho aqui hoje, vamos imaginar que eu tivesse bastante seguidores, alguma coisa assim, sou uma pessoa que está na mídia, aí eu falo um negócio e falo que funciona, isso muitas vezes tende a impactar, né? Virar um... E aí, muitas vezes, a pesquisa ela vai ir atrás do negócio, começa a ir atrás, mas demora um certo tempo, alguns anos, para você estabelecer um corpo de literatura que bata o martelo, né? Fala, olha, né? Não, isso realmente é assim, ou isso não é assim. Então, era para mostrar essa questão, né? Então, esse trabalho ele fala um pouco disso, né? Mitos nutricionais e conselhos de saúde, né, na prática clínica, mostrando o cuidado que os médicos, ou qualquer profissional tinha que ter. Mas é interessante que eles definem, né? Então, por isso que eu quis colocar esse trabalho, né? O que é um mito nutricional? É um conceito pouco apoiado, caso uma evidência C ainda não tem apoio, suporte, ou até desmentido cientificamente, né? Então, cientificamente, é claro, isso é uma bobagem, né? Água com limão vai emagrecer. Então, cientificamente, água com limão, com vitamina, sei lá, isso aí tem base zero de ciência nisso, né? Não tem. Então, é desmentido, quer dizer, é um mito, né? Da mesma forma que comer carbo à noite é um mito, então por aí vai. Então, sobre o que são esses mitos, né? Então, a gente tem mitos, só para organizar, então a gente tem mitos sobre vitaminas e minerais, né? Então, quando você vê ali propagandas de suplementos, o cara fala, se você comer tal vitamina, tal mineral, isso vai ajudar você a emagrecer mais rápido, né? Então, tem mitos sobre macronutrientes. Então, por exemplo, corta o carbo que você emagrece mais. Então, é fato que se eu cortar o carbo, eu vou acelerar a queima de gordura, isso é fato, né? Só que eu posso falar assim, bem, quando eu estou parado em repouso, por exemplo, eu comecei hoje a dar aula 8h30, né? Aqui agora são 3 e alguma coisa. Então, claro, teve uma hora mais ou menos entre as aulas, e eu bebi alguma coisinha, mas estava fazendo outras coisas, acabei não almoçando ainda. Então, eu posso dizer, de modo geral, dado ao tempo que eu não estou comendo, então eu estou em repouso, estou me movimentando um pouco, mas dado que a pesquisa conhece aí e tal, ele fala que, em média, pelo menos 60% das calorias que você gasta em repouso, depois de algumas horas que você está em jejum, é de lipídio, né? Só que se eu fizer ali uma conta, estou gastando 90 calorias por hora, pensando mais ou menos numa fórmula com o meu peso. Tudo bem, eu estou gastando 90%, estou gastando 90 calorias, sendo praticamente um pouco mais que 45 dessas calorias na forma de lipídio, mas a grande questão é que isso é muito pouco. E aí, se você pensar, por exemplo, que é do personal, bem, o que eu prefiro? Eu prefiro oxidar mais a gordura ou prefiro, em termos percentuais, né? Em termos de porcentagem? Ou eu prefiro botar a pessoa para fazer exercício mais intenso, que, apesar do percentual de gordura diminuir, em termos absolutos, a pessoa vai emagrecer, vai gastar muito mais calorias. Inclusive, vou mostrar para vocês o trabalho que, se você pensa, por exemplo, vou mostrar para vocês, em HIIT, ou SIT, né, que é o alto intervalado, ou o short intervalado, os curtos, né, eles não usam gordura durante, né, porque são anaeróbios. Né? Tanto o HIIT como o SIT são anaeróbios. Né? E aí, como é que você explica o emagrecimento deles? Né? Explica porque eles vão criar um déficit. Né? Quer perguntar alguém ou não? Né? A gente entrando ainda, desculpa. Não tem problema. É só porque você pode perguntar. Então, os sobre macronutrientes, né? Lipídio, né? Então, eles vão sendo esses mitos, claro, muitas vezes, é claro que a gente, quando pensa em mito, tem essa coisa aqui, né, que a gente está falando do desmentido pela ciência, tem desde aqueles mitos que, quando você olha e fala, isso é uma grande bobagem, né? Então, na minha visão assim de pesquisa, a água com limão é de bobagem, porque não tem sequer algumas evidências disso. Agora, você fala assim, fazer exercício em jejum
emagrece, aí é um pouco mais complexo você explicar isso para algumas pessoas, porque, de fato, quando você faz jejum, a oxidação de gordura diminui. Desculpa, perdão. A oxidação de gordura aumenta. Então, então, quando a pessoa, se ela é uma leiga, não conhece tanto, tal, mas às vezes até meio profissional, ela fala, pô, mas não está queimando gordura? Né? Então, tem uma série de fatores aí, outras informações que você tem que acrescentar para a pessoa no pacote entender por que aquilo é um mito, apesar de, em algum ponto, ter uma certa verdade. Porque o mito ele é construído, muitas vezes, com base em diferentes informações. Então, pode, muitas vezes, aquilo que é um mito, que não tem comprovação, tem, sim, parte ali que é verdade, né, na hora da construção da ideia. Então, fazer exercício em jejum queima mais gordura, isso é fato. Né? Ficar em jejum, cortar o carbo, aumenta a oxidação de gordura, é fato. Uma dieta cetogênica vai fazer, é fato. Só que, né, quando você vai traduzir isso para o emagrecimento, eu tenho que tomar alguns cuidados que muitas vezes não vão se comprovar em fatos, tá? Só para mostrar. Então, essa é a ideia, né? De alguns nutrientes, não nutrientes têm propriedades, né? Então, tal fibra, tal alimento tem uma capacidade detox, né? Então, tem essas coisas sobre alguns nutrientes que têm algumas propriedades, né? Tipo de exercício que a gente está falando aqui, para mostrar, uns emagrecem mais que outros, né? Porque, então, claro, eu posso pensar assim, vamos usar um exemplo prático. Eu tenho 40 minutos para treinar. E se nesses 40 minutos, vamos imaginar, eu vou fazer uma caminhada, uma corrida, ou pedalar, algo contínuo. Vamos imaginar, tá? Que nesses 40 minutos aí eu gaste 500 calorias. Dependendo do meu condicionamento, dependendo da forma que eu arranjo as séries, eu posso passar de 500 calorias fazendo algo intermitente, algum treino de crossfit, um treino de musculação, algum treino de salto, algum treino que envolve, né, de tiros, treinos que envolvam atividades intermitentes, ou seja, muito intensas, de curta duração, mas que, sendo somadas, eu acabo em uma hora gastando mais calorias. Então, quando às vezes fala assim, e há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, começou essa disputa, briga na internet. O HIIT é melhor. A questão é, quando você equaliza o gasto, não é melhor. As adaptações locais no funcionamento do músculo, ok, são diferentes, de ser contínuo, de ser intermitente, são um pouco diferentes. Mas se você equaliza o emagrecimento, um processo de médio e longo prazo, pelo gasto, não dá diferença. Não diferença estatística, né? Agora, alguém pode falar assim para mim, mas professor, isso daí que você está falando não tem muita validade ecológica, que é isso, né? Eu entendo que isso é uma manobra de laboratório, onde você equaliza o gasto calórico, então não dá diferença. Mas na prática, né, se você estivesse falando, na prática eu consigo em 40 minutos gastar mais calorias. Sim, nesse sentido é claro que em termos pedagógicos, de organização de treinamento, o HIIT consegue muitas vezes gastar mais caloria. Ok, não estou discutindo isso, né? Mas, de novo, continua sendo o fato de, no mesmo tempo, ter mais gasto calórico, né? Então, não é o treinamento em si, é o fato da organização dele permitir mais gasto. Nesse sentido, não tem o que discutir, né? Outra coisa, né? A física, então, mitos de energia. Então, a física fala lá, isso é verdade, é termodinâmica. A energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Então, automaticamente, a pessoa acha assim, bem, qualquer coisa que eu comer a mais, né? Comi pão a mais, para pensar mais em carboidrato, né? Ou uma proteína magra a mais, mas comia mais proteína, seja o meu whey, seja um peixe que eu estou comendo e tal, com pouca gordura, pensar muito em proteína, vai virar automaticamente gordura. Claro, a física diz isso, e a lei funciona. Mas a gente tem que entender que na nossa fisiologia, eu vou ter que, para o carboidrato virar gordura, eu tenho que gastar caloria fazendo isso, né? Então, não é a mesma coisa, por exemplo, que simplesmente pegar e armazenar um excesso de gordura, né? A própria proteína, a digestão, só o fato de, para digerir a proteína, então, eu vou comer um excesso de carbo, só o fato de digerir a proteína já vai gastar mais, o carbo vai gastar mais do que a gordura, por exemplo, né? Sem falar aquilo que a gente vai comentar, vou mostrar um estudo para vocês engraçado que fizeram com a batata frita, que a gente pensa assim, eu comi 1 caloria a mais, pronto, estou condenado. Não é assim. Da mesma forma que você pede para o seu aluno lá, gaste pelo menos 200, 300 calorias por semana treinando. Ele pode não emagrecer. Por quê? Porque ele compensa. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Professor Fran,
Fala, querida, pode perguntar à Eu vontade. tenho uma perguntinha. Claro. Ah, a gente já sabe que, a mim, não sei todos, mas que para acontecer o emagrecimento, a gente precisa de ter uma junção, certo? Tipo de alimentação, conjugada com um bom treino, certo? Sim. Mas, por exemplo, vamos supor que eu não tenho controle da alimentação do meu cliente, certo? Por Uhum. exemplo, ele não fechou nada comigo em questão de dieta, eu não posso fazer dieta. Para acontecer o emagrecimento, eu sempre preciso fazer treinos com esse cliente meu sempre intenso? Então, Sempre treinos intensos? qual que é o seu nome? Desculpa, não vi. Gabi. Ô, Gabi, então, a ideia é a seguinte, Gabi, ó, no mundo, vamos pensar no mundo idealizado. Os melhores exercícios são os mais intensos, que combinam, né, a máxima intensidade, duração e frequência, tá? Aí vai ter várias coisas. Vamos supor que você tenha um cliente que suporte um nível de treinamento mais intenso, tá? Assim, ou seja, suporte que eu digo assim, ele consegue quando você quer fazer sessões mais intensas. Mas ainda assim, você vai ter que, vamos dizer, periodizar nas semanas, porque se você ficar acima de 2 ou 3 semanas pauleira, dependendo, você vai meter uma fadiga, alguma coisa nele. Então ele vai ter que, né? Então, mas a ideia, assim, se você pensar em teoria, sim, quanto mais intenso, melhor. Em teoria, tá? Por quê? Teoria, assim, se o cara suporta, é porque é gasto calórico, né? Inclusive, o que você está falando é bem legal, que desde a década de 50 é um trabalho muito interessante. Basicamente, o que eles fizeram? Eles não era treinamento, mas eles fizeram o seguinte, depois eu mando esse trabalho se vocês quiserem. Eles pegaram profissões, né? Juntaram profissões em 3 grupos. Desde uma profissão onde a pessoa ficava sentada o dia inteiro, e gastava quase nada de caloria, uma profissão onde a pessoa tinha um certo gasto calórico, mas era moderado, e pessoas como, na época, né, estivadores, pessoas que tinham, pessoa que trabalhava em curtume, curtindo couro, ferreiro, pessoas que tinham um gasto muito grande. Eles perceberam que os caras que gastavam acima de tantas 2, 3 mil calorias por dia com atividade, eram pessoas que, quando elas não faziam dieta, nada, mas quando você pegava, fazia um recordatório da alimentação delas, com o que elas gastavam, o match, o ajuste era muito preciso. Enquanto eu, que era um cara, um banqueiro, um cara que fica sentado, eu sempre tendia a comer mais do que eu estava gastando na minha atividade. Ou seja, o que esse estudo mostrou na época, e tem outros estudos que mostram que, por exemplo, o fato de você ter um volume de gasto maior, por exemplo, eu estou falando aqui intenso porque se você tiver um gasto semanal com coisa de você vai chegar mais alto em um certo período. Você controla melhor a alimentação. Né? Mas isso sim, sem você fazer dieta. Ou seja, eu não estou pensando no que eu estou comendo, eu vou comer. Então, vamos dizer assim, a fome, ou o apetite, se quiser chamar, se ajustava muito com o gasto. Então, essa ideia de você fazer, por exemplo, sessões intensas, tal, né, de moderada para intensa, vai ajudar, por exemplo, por essa ótica também, não só do gasto, mas por essa ótica do controle da saciedade melhor, por exemplo. Né? Se você pensar depois em adaptação, treinos mais moderados, mais intensos, vão permitir uma adaptação melhor para o indivíduo, também para ele gastar mais durante o treino. Então, uma coisa vai retroalimentando. Mas é claro que assim, né? Tem um conceito na economia que eu lembro, não lembro nada de economia, mas eu lembro que quando eu fiz lá a faculdade de nutrição, tinha um professor de economia, ele falava uma expressão que ele mandava, ele queria que a gente decorasse latim, né? Ele falava coetere paribus, coetere paribus. Eu falava, que diabo é esse tal de coetere paribus? Ele falava assim, se nada mais mudar, então ele estava falando, por exemplo, exercício intenso, ele falou uma coisa para a gente assim, ó, ele tem uma alimentação que eu não controlo, então eu vou trabalhar só com exercício. Então, supondo assim, ainda que a alimentação dele não seja a melhor do mundo, se esse critério paribus se tudo mais ficar estável, então se ele continuar estável com a alimentação, a rotina, etc., só o fato de você introduzir o exercício já vai trazer alguma coisa para ele. Né? Não vai ser provavelmente o ideal, porque eu teria que ter um controle para isso, até porque para ver, né? Porque a gente faz uma intervenção e a gente tem que ter o controle dessa intervenção, né? E à medida que a gente vai reavaliando, vai percebendo, e a gente vai vendo porque está dando certo. Então, quanto mais informação tem da alimentação, eu estou prescrevendo eu quero que ele emagreça meio quilo, tal, mas por que ele não emagreceu? Aí você pode ver se é alimentação, tal. Então, se você não tem essa informação, fica só no exercício, é mais complicado. Mas ainda assim, já seria. Você tem que pensar que se você está botando o exercício ali,
né? Agora, tem estudos que sugerem assim, que a pessoa teria que gastar, tá? Isso é coisa antiga, pelo menos umas 600 calorias por semana para ter emagrecimento. Por quê? Nosso corpo, ele, de modo geral, ele não quer nem ganhar peso, nem quer emagrecer. Então, aquele aluno nosso, às vezes, bem sedentáriozinho, que a gente manda ele gastar 100, 200 calorias ele por 2 treinos por semana, muitas vezes, sem perceber, ele pode aumentar a ingestão dele, ou ficar mais sentado porque ele está cansado. Só aí, o exercício que você fez, matou. Então, aí, a gente já entra um pouco nesse nosso mito aqui do tipo de exercício, né? Então, por exemplo, eu fiz uma programação em que meu aluno ele vai gastar 400 calorias por semana. Um treininho leve, ele faz pouca atividade, ele é obeso e tal. E não estou controlando nada de alimentação. Aí, muitas vezes, ele está super motivado, ele quer colaborar, ele quer perder peso, ele está colaborando. Mas, sem perceber, ele, por exemplo, fica mais fadigado e aquela atividade espontânea, que é o que a gente está tendo aqui agora, você mexendo na cabeça, mexendo na mão, no final do dia, o pessoal já fez alguns cálculos, de uma pessoa mais quieta, assim, mais parada, uma pessoa mais agitada em gesto, pode ter um gasto de 800, uma diferença de 800 calorias por dia. Então, às vezes, o seu aluno, cliente ali, você começou a fazer direitinho, ele vai gastar 400 calorias por semana, mas ele vai ficar mais mirradinho, menos movimentando. Só ele já mata, já compensa. Entendeu? Então, seria interessante ter esse controle. Então, vai pesando as coisas. Sim, obrigada, entendi. Nada, que isso. Você Então, sabe que a gente tem fala. alguns clientes que eles são meio resistentes, né? Eles não querem fazer dieta, comem o que quer e fica complicado para a gente acompanhar a Sim, pessoa que não quer, né? Então, por isso que eu tô te perguntando. Que eles Então, querem ver o resultado, mas às vezes eles não querem pagar o preço, entendeu? talvez Aí, aí, não é o ideal, né? Mas, assim, por exemplo, quando você pega informações como essa, né? Então, a gente é um personal, é um coach, um SENC, quando você pega informações como essas, assim, ó, o fato, eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Eu estou fazendo um planejamento dietético com os caras lá da Noruega. E aí, um dos caras, gente boníssima, tal, gente puta motivada, tal, só que assim, o cara ama de paixão cerveja, né? E aí, um dia ele me mandou um dos dias da alimentação dele, eram 3.000 e poucos calorias, não era muito para ele, tal, ele era um cara grande, pesado. E aí vi lá 3.500 calorias. Só que eu quase infartei, brincando. Na hora que eu fui ver os alimentos, dessas 3.500, 2.000 eram de cerveja num determinado dia. Então aí eu falei, ó, é o seguinte, né? A gente não vou cortar a sua cerveja, tal, não é isso. Dá para a gente fazer todo o trabalho com a cerveja, teu treino, tudo, né? Porque o propósito dele é um propósito mais de estabilidade. Só que eu falei assim, 20 por semana não dá. Pelo menos, né? A gente tem que... E a gente vai negociando. Né? E aí, então, você vai dando essas informações, né? Mas, assim, se a pessoa não cede absolutamente nada, aí é complicado. Então, dá essas informações, ó. Se você fizer o exercício e tal, você vai ter um controle melhor da sua fome. Para cliente que come, por exemplo, o exercício está muito ligado à ansiedade, né? Diminuição de ansiedade, né? Melhora de depressão. Então, muita gente, essas pessoas que têm o comer por conforto, ela já vai, pelo menos em teoria, ter menos ansiedade, diminuir esses episódios de compulsão de comida. Então, você vai dando informações que vão ajudando ela nesse sentido. Né? Então, ela... Oi, Sandra. Professor, sobre tipos de exercício, tem algum tipo de exercício que acelera mais o metabolismo que outros? Não. Ou isso é individual da pessoa? Cuidado. O que é acelerar o metabolismo? Pensa o seguinte, ó. Você tem um gasto basal, né, para funcionamento dos seus órgãos. Esse gasto basal ele é influenciado pela sua massa magra, sua massa corporal, massa gorda e massa magra, e desses dois, um pouco mais da massa magra. O que a gente tem é isso aqui. Já vamos falando... Peraí, deixa eu só mudar aqui, a gente já vai mostrando os trabalhos, porque aí, senão aí a gente não consegue mostrar tudo e vai, ao mesmo tempo, respondendo as questões. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês esse negócio aqui. Ó. Cadê? Aqui, voltou. Vamos ver, mostrar aqui para vocês. Uma das coisas que vou mostrar para vocês é esse aqui. Ó. Essa parte aqui. Esse aqui, qual que é o mito? Qual que é a ideia desse mito aqui? Né? É a questão lá do substrato, aquela visão que as pessoas têm que queimar gordura durante o exercício, tá? Então, já vamos usar esse trabalho aqui para responder a tua pergunta, Sandra. Então, aqui, ó, efeito do treinamento
via exercício, né? Ou seja, exercício crônico, na perda de gordura. Ó, perspectivas energéticas e o papel da melhora da função do tecido adiposo e distribuição de gordura. Então, vamos entender o que ele fala aqui. Ó. Então, pensando no assunto de queima de gordura, né? Tempo de distribuição. Então, olha essa figura aqui. Ó. Então, ele fala aqui, ó, basicamente, qual é a ideia? Treinamento de alta intensidade, que foi a nossa primeira pergunta, né? Treinamento de alta intensidade e perda de gordura. Agora, olha o que ele coloca aqui, ó, que interessante. Ó, HIIT, que é o High Intense Training, ou SIT, é o Short Intense Training, né? Que é um HIIT mais curtinho ainda. E aí, olha aqui, ó. É interessante, ó. Consome pouco tempo, né? Mas olha aqui, ó. Low levels of fat oxidation. Quer dizer, e daquelas 400 calorias, 500, 600 que ele vai gastar, gasta muito pouca durante o exercício. Entendeu? Gasta muito pouca. Então, aí como é que eles explicam o emagrecimento? Né? Porque o que você pergunta é assim, eu acelero o metabolismo? Então, a questão é, você tem ali uma taxa metabólica de repouso, quando você faz exercício, quanto mais intenso significa que você está aumentando o seu gasto calórico mais vezes. Então, tem um tal do MET, né? A gente vai aprender no curso, lá no SENC, e ele fala assim, um exercício de 10 metros quer dizer que você acelerou o seu metabolismo 10 vezes em relação ao repouso. Então, a ideia é, quanto mais intenso é o exercício, né, então você gasta muita caloria durante, só que assim que você acaba o exercício, o seu metabolismo não volta ao basal imediatamente. Né? Então, existe um negócio que eles chamam de, seria em português, consumo de oxigênio em excesso no pós-exercício. Ou seja, apesar de eu ter parado o exercício, eu continuo com a taxa metabólica um pouco acelerada. Tá? Então, agora vamos pontuar isso. O pessoal fala que isso pode demorar várias horas, mas independentemente do número de horas que isso acontece, geralmente esse gasto extra representa entre 7% e 10% do exercício. Então, vamos colocar em números. Eu gastei 500 calorias no meu HIIT, ou na minha corrida, não importa. E aí eu vou ficar 10 horas com o metabolismo aumentado. Tem que ser muito intenso exercício para fazer isso, tá? Mas vamos imaginar 10 horas, só para exagerar mesmo. Significa que durante todas essas 10 horas, o meu metabolismo está um pouco mais acelerado do que estaria se eu não tivesse feito esse exercício nesse dia, mas eu só vou gastar 50 calorias a mais. Entendeu a ideia? Quer dizer, o que vai me fazer emagrecer... Então, vamos usar o ditado lá aqui do Brasil, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, pô, legal, o cliente está me ajudando a emagrecer, mas 50 também tá, beleza, não tem nada contra. Mas não foi o fato de eu estar com o metabolismo acelerado. Mas olha que interessante, Sandra. Quando você começa esse exercício, você melhora o ambiente hormonal, né? Aí o tecido adiposo que está inflamado, está dificultando, aí ele melhora, então ele passa a funcionar melhor. O teu músculo, tanto tecido adiposo, músculos, tecidos, eles começam a ter que produzir mais proteínas, mais membrana, eles começam a ter a função dele otimizada, porque a função dele está prejudicada porque a pessoa está sedentária. E é isso que vai emagrecer o cara. Então, por exemplo, o cara fez um estímulo para a massa muscular dele, aí teve microlesão, por exemplo. Então, além desse gasto durante o exercício, desse gasto extra aqui de algumas horas, né, por que ele vai emagrecer também? Porque ainda que o metabolismo dele não fique acelerado o tempo todo, nas horas, no dia que segue, no dia que ele vai treinando, ele precisa reconstruir o músculo, precisa hipertrofiar o músculo, ou precisa produzir hormônios, e todo esse melhor funcionamento do organismo, né, vamos dizer assim, isso não aparece no sentido assim, está gastando mais, mas nesse funcionamento otimizado, vai fazendo com que ele use as reservas. Supondo que a dieta, não no caso que ela comentou, supondo que a dieta estivesse adequada e só aumentou o gasto. Então, por que você vai emagrecendo? Então, olha o que ele fala aqui, ó. O tecido adiposo, o músculo vão conversando, vão trocando hormônios, informações, ó. Aumenta a lipólise, né? A insulina, a resistência à insulina é um negócio que ajuda muito você guardar a gordura, ela vai diminuindo. Aí você precisa, por exemplo, aqui no pós-exercício, ó, você precisa repor o glicogênio, né? Você precisa renovar a proteína. Tudo isso, à medida que você vai repetindo as sessões de exercício a longo prazo, é o que vai emagrecer o cara. Entendeu? Então, é o gasto que eu tenho, mas, por exemplo, por que eu falo esse mito de não se apegar àquela ideia
Ah, gastei mais gordura. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, HIIT é uma porcaria para gastar gordura. É uma porcaria. Mas por que gastando 400 calorias de HIIT, por que não dá diferença quando eu pego o HIIT e falo assim, 400 calorias de HIIT ou 400 calorias de um exercício aeróbio, onde a maior parte das calorias vieram de gordura? Porque, na verdade, não é o que gasta na hora do exercício. É o que acontece no final do dia. Eu fiquei negativo. E aí eu preciso reorganizar meu organismo, eu vou perdendo peso. É assim que vai acontecendo. Entendeu? Então, Gabi, é isso? Desculpa. Gabi. Gabi, o que a Gabi falou. Então, qualquer exercício que eu fizer, então, você é um personal. Se você fizer uma boa organização de treino, que você consegue botar essa pessoa para fazer mais exercício durante a semana, então, claro, ela vai fazer mais. Eu não vou colocar só intenso para poupar, eu vou fazer um treino regenerativo ali na semana. Mas se você faz uma organização no qual ela fique pelo menos uns 6, maior parte dos dias da semana ativo, e aí você não mexe com a dieta dela e faz isso virar um déficit calórico, ela vai emagrecer não na hora do exercício, mas nos momentos que seguem, porque todo momento ele está precisando refazer alguma coisa e não tem energia. Da onde eu vou tirar o tecido adiposo? Então, na prática, a gente tem que pensar assim, o tecido adiposo, é claro que ele é gordura, mas você tem que visualizar ele como energia. Ele só é gordura porque gordura é a forma mais simples de guardar energia, mas ele é energia. Ou seja, se você ficar em déficit, você vai usá-lo para pagar esse déficit, aí você emagrece. Se você é um cara que está fazendo muito exercício, tem pouca reserva de energia, provavelmente você vai pagar o preço perdendo a sua massa magra. Então, é aquele cara que vai lá, corta o carbo, né, para fazer uma dieta com pouco carbo, não tem reserva, ele vai perder a massa magra dele, porque o corpo dele vai precisar de energia para, vamos dizer assim, consertar as coisas do exercício, etc. Ele não tem gordura, ele vai perder a massa usando isso como fonte de energia. Então, esse é um perigo, às vezes, dessas dietas, né? Quando a gente pensa assim, não pensa no perfil do nutriente, pensa no perfil do nutriente, eu vou cortar todo o carbo, porque carbo é uma praga, é gordura que você vai se lascar, você vai perder a sua massa. Porque para o corpo, a primeira coisa que importa para ele tem que ter os nutrientes diferentes, mas ele tem que ter também a questão assim, olha, eu preciso de reserva de energia para pagar isso. Então, é assim que você vai emagrecendo. Então, você vê a outra figurinha aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver qual que é. Então, e aqui ela vai mostrando aqui, ó. Então, o tecido adiposo todo disfuncional, hipertrofiado, então ele tem lá, tem apoptose, morte celular, sistema imune invadio, tem inflamação. Tá, e daí? Como é que isso aqui vai emagrecer, meu aluno? Isso aqui está mudando um monte de hormônios que vão lá no seu cérebro, vão cortar a sua saciedade, vão aumentar o seu apetite, vamos regular totalmente o seu metabolismo. E aí você vai passar a comer mais. Aí vira uma bola de neve. Você está sedentário, vai engordando, o seu apetite aumenta, a sua saciedade diminui. Aí o seu apetite não vai aumentar por fruta. Você imaginou que gostoso? Nossa, eu tô louco para comer fruta. Você não vê ninguém falando isso, né? Isso aqui é um estresse para o corpo. E o corpo, quando está estressado, geralmente ele procura alimentos altamente palatáveis, né? Os fast foods, os ultraprocessados, e aí... Então, o exercício ele vai tendo melhorias, por exemplo, nesse impacto do emagrecimento, assim como a dieta, se ela for feita ajudando, porque vai não só permitindo déficit calórico, como pensar assim, e também, secundariamente, porque vai melhorando esse ambiente metabólico. E aí vai funcionando melhor. Eu deixo de ter picos de fome, eu deixo de ter picos exagerado para querer comer gordura demais, ou alimentos ultraprocessados, né? E aí vai. Então, por exemplo, esse mito, eu preciso queimar gordura, porque muita gente pensa, né? Porque é justamente essa ideia de preciso queimar gordura que leva as pessoas por exemplo, fazer exercício, estou olhando na hora aqui, fazer exercício em jejum, né? Levam as pessoas a querer cortar tudo o carbo. E aí você pensa, bem, o substrato que eu estou queimando não é o mais importante. E aí, quando você vai pensar, até a gente falou um pouco isso, eu vou pensar assim na balança. Às vezes eu corto muito carbo para queimar gordura, mas em vez de eu gastar minhas 600 calorias de exercício, eu fico mais fadigado mais rápido, só gasto 300, foi um tiro no pé. Né? Então, pensando no que a Gabi falou, eu posso fazer exercício? Legal, posso, lógico, ajuda, né? Às vezes eu não consigo. Eu pego um cliente que é sedentário, ele não consegue. Então, muita gente se engana, ela pensa assim, né? Nossa, muita gente vê na prática, porque quase todo mundo, às vezes, para trabalhar com obeso, começa com atividades mais leves e contínuas. Porque leves são aquilo que eles conseguem fazer e contínuos eles conseguem sustentar.
toda atividade anaeróbia, HIIT e tal, é difícil de sustentar. A pessoa cansa. Então, tem estudo que mostra assim, né? Você começa a fazer trabalho contínuo, caminhada, essas coisas com obeso. A hora que o cara começa a se adaptar, você vai, aumenta a intensidade. Os caras desistem. Não era hora ainda de aumentar, tinha que fazer outra coisa. Tá? Então, isso é uma coisa. Nessa pegada, a gente pode pensar também nessa coisa aqui, né? Então, o que eu estava falando, né? Estava aqui, eu estava falando dos mitos aqui da internet. Então, na internet você vê tudo que é doideira, né? Então, por exemplo, coloquei só alguns aqui, né? Cortar refeições emagrece. Isso vai dar um tiro no pé, porque pode dar um tiro no pé, porque quando você corta refeições, você desajusta um pouco os hormônios. E aí, isso não engorda, tá? Isso não engorda, não é isso. Deixa a sensibilidade disso, isso não engorda, mas isso mexe com o apetite. Né? Aí, claro, quem vai fazer o ato final de comer ou não é você. Mas uma pessoa que não conhece, a maioria das vezes, se ela fica ansiosa porque não tem energia, ela vai comer mais. Aí pode ser, né? Então, em geral, pular a refeição pode, na verdade, ao invés de ser uma boa estratégia, se tornar uma má estratégia. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu coloco aqui a imagem, se fica na minha frente. Então, jantar engorda. Não, jantar não engorda ninguém. Né? Jantar não engorda. O que engorda, muitas vezes, é você comer próximo da hora de dormir, mas não por causa da caloria, porque a gente pensa assim, de noite eu como não gasto nada, aquela caloria vira gordura. Não. O que os estudos mostram é o seguinte, se você come muito próximo, quando você libera a melatonina, os hormônios do seu ciclo lá, está dizendo para você dormir, no outro dia seu metabolismo está desregulado, você está gastando menos e está com mais fome. Aí você vai engordando. Por isso que tem estudo sugerindo que pessoas que dormem pouco engordam. Não porque elas comem, não porque o carbo virou gordura, não porque aquela coisa que ele usou, mas porque elas desarranjam. Tá? Então tem vários mitos na internet, né? Tem carboidrato engorda, arroz com feijão engorda, você pode procurar de tudo, né? É um zoológico. Água com limão, isso eu coloquei só de sacanagem essas coisas, né? Cortar fruta por causa de açúcar, líquido na refeição engorda, sabe? Tem aquelas coisas, tudo mito. Vegetais verdes possuem ação detox. Não existe detox, velho. Quer fazer detox? Faz exercício, coma bem, isso é detox. Agora, não existe a ideia assim, um alimento detox. Isso vai limpar você. Cara, velho, tudo bem, né? Pode falar, mas não tem base científica. Carne vermelha engorda, fazer exercício aumenta a fome. Não, pelo contrário, ajuda a regular a fome. Tá? Então, aí eu falei, bem, aqui, né, curso, né, eu falei na nossa palestra, falar daqueles mitos, né? Então, esse último aqui a gente até falou, do substrato, tá? Mostrar rapidinho os outros aqui. Por exemplo, Professor, não queria te interromper, pode falar, mas querida, como você tinha dado os exemplos, um que eu recebo muito das minhas clientes é o seguinte, Gabi, eu não estou conseguindo baixar de peso. Eu pesei ontem, eu estou mais gorda. Isso. Por favor, me ajuda nisso. Então, primeira, uma dica, Gabi. Tem que falar para ela o seguinte, pega a sua balança e joga fora. Primeira dica. Tá? Isso eu falei com ela ontem. Boa. Então, porque, na verdade, assim, eu sei que é difícil, tá? Porque a gente cresce acreditando que a balança que é o instrumento que diz se a gente está gordo ou não. Né? Mas você tem que falar para ela, vamos fazer o seguinte, se vocês quiserem, eu combino com vocês a cada um mês e pouco, a gente faz uma avaliação ou com bioimpedância ou com dobra cutânea, e você vai ver que não é exatamente assim. Porque essa coisa de um dia para o outro, né? Eu até falei hoje, a Sandra estava na aula, Wagner, que o pessoal fala, se realmente 1 quilo de gordura tem 7.000 calorias, quer dizer que se eu, no sábado e domingo, eu engordei 4 quilos, que as pessoas falam, você comeu lá 28.000 calorias a mais? Impossível. Só se o cara realmente tem um episódio de bulimia, comeu toda a geladeira, não assim o cara não consegue, é muito doido fazer isso. Né? Então você vê que tirar um pouco essa ideia, olha, isso pode ser retenção de líquido, né? Ainda mais quando é sexo feminino, ciclo menstrual. Mas, outra coisa que é importante, gente, e isso depois eu vou deixar os contatos, posso mandar trabalho. A mulher tem que entender que a fisiologia feminina, ela foi feita, tá? Isso não sou eu, quem fez? Quem acredita em Deus fala que foi Deus, quem acredita na evolução fala que foi a bactéria, quem acredita que nós fomos criados por extraterrestre foi a culpa do extraterrestre, mas a questão a mulher precisa, para o bom funcionamento dela, um percentual de gordura maior que o corpo do homem. E aí, por isso também tem mais resistência para perder. Principalmente nessa região glúteo-femoral, por exemplo. Tá?
Então, aí, a mídia faz o quê? A mídia mostra o cara hiper seco sarado e uma mulher também hiper seca e sarada. Mas não explica para a pessoa que, às vezes, naquele hiper sarado ali pode ter um processo de hidratação, pode ter uma questão de hormônios, entendeu? Isso é o que a Gabi falou. Isso aí é a gente, tipo, enxugando o gelo. Né? A gente está lá e explica a pessoa, ah, entendi. E daqui a pouco vem, pum, uma notícia, tá? Então é complicado mesmo, mas depois, se quiser, vou deixar aí o Instagram e tal, para vocês podem mandar uns trabalhos, umas dicas assim. Então, por exemplo, essa coisa da matemática, né? Só para mostrar rapidinho. Olha esse trabalho que bacana. Só vou falar do trabalho que os caras tinham a ideia, né? Porque tem estudo epidemiológico que fala que comer batata frita faz mal para o coração, etc., engorda, e que amêndoas, né? São boas para o coração e não engordam. E olha a sacanagem que os caras fizeram. Foi publicado agora, em 2022. Eles fizeram o seguinte, durante um mês, eles pegaram todo mundo da sala aqui, vão imaginar, durante um mês, dividiram em 2 grupos. 180, só para mostrar aqui, ó. 180 pessoas, ó. Só para mostrar para vocês, tá? 180 pessoas, eles fizeram o quê? Olha, vai acontecer o seguinte, um grupo vai comer 300 calorias a mais de batata frita por dia. Então, eu falo lá para a Gabi, olha, Gabi, você precisa de 2.500, vai comer 2.800. Aí eu estou vendo aqui o nome da Keila. Keila, você precisa de 2.500, vai comer 2.400, vai comer 2.700. Ou seja, eu peguei todo mundo da sala e dividi. Um grupo vai comer 300 a mais durante um mês de batata frita, um outro grupo da sala vai comer 300 a mais de amêndoa e um outro grupo vai comer 300 a mais de batata frita com tempero. Tá? Porque ele fala lá, explica que tinha umas ideias que o tempero ativa o metabolismo. Gente, conclusão da história, tá? Ninguém, tá um monte de coisa aqui, depois eu vou passar a aula para quem quiser, tá? Mas se você olhar aqui, ó, massa magra, né? Mudança de peso, tá? Metabolismo. Sabe qual foi a diferença de você comer 300 calorias a mais, seja de batata frita ou amêndoa, durante o mês? Zero. Ninguém engordou. Zero. Sabe por quê? Ah, você tá de sacanagem. Não, é o que eu falei. A física diz que a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada. Mas o corpo dos caras acelerou o metabolismo, aconteceu alguma coisa. Entendeu? Isso acontece, ou seja, o que a Gabi falou é interessante porque, às vezes, nosso cliente, aqui no Brasil, né, tem aquelas Casas Bahia, você deve conhecer, né? Tinha uma época, uns anos atrás, tinha uma propaganda que o cara falava assim, quer pagar quanto? Né? Ele brincava, quer pagar quanto? Era para dividir em 800 mil vezes. Então, às vezes, você tem cliente que é mais ou menos assim, ó, eu quero emagrecer, mas só quero gastar 50 calorias por dia. Se essa ideia aqui estiver certa, esse cara não vai emagrecer, provavelmente. Por quê? Porque ele vai compensar. Entendeu a ideia? Então tem que ter uma certa discrepância, tem que gastar um pouco a mais, tem que cortar um pouco, é essa a ideia. Então o cara não engordou. Agora, olha essa aqui, que legal, ó. Ah, o carinha comendo batatinha. Ó, esse outro aqui, ó. Predizendo a mudança de peso no mundo real. O que esses caras fizeram, basicamente? Eles fizeram o seguinte, eles pegaram, né? Só ver as horas aqui que a gente tá. O que esses caras fizeram? Eles pegaram aqui, ó, basicamente eles fizeram o seguinte, muito simples. Eles pegaram fórmulas de computador e falaram assim, bem, eu vou cortar aqui no Richard, estou vendo o nome do Richard, eu vou cortar 600 calorias por dia do Richard. Então, eu calculo que daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, pela fórmula, o Richard vai perder X de quilos. Ou eu vou dar 500 calorias a mais de energia para o Richard e o Richard não está fazendo nada, ele vai engordar quanto? Então, ou seja, na fórmula, os caras vão falar, né, eles davam a caloria e usando as fórmulas, quanto o cara ia engordar. Só que aí eles pegaram trabalhos, é o seguinte, que trabalhos? Não trabalho de laboratório, trabalho onde, que nem esse da batata frita, a pessoa recebia a batata em casa para comer lá e não tinha nenhum controle sobre o comportamento da pessoa. Sabe o que os caras repararam? Olha aqui, ó, que coisa bonita. Ó, olha que interessante. Quando você faz estudo de overfeeding, o que é isso? Os estudos estão, eu falei agora, eu dei 600 calorias a mais por Richard. Então, eu vou prever quanto ele ganha. Sabe o que acontece? Em geral, tem menos de 96% do peso predito no mundo real. Lembra a batata frita? Dei 300, o cara não ganhou peso. Aí eu faço uma restrição calórica dizendo que nem eu falei, olha, eu vou cortar 500 calorias por dia
Se um quilo de gordura tem 7.000, então eu gastei 3.500. Eu vou perder em uma semana meio quilo. No exercício, fura em geral entre 55% e 64%, por causa da biologia do cara, fura. Restrição calórica. Geralmente, a perda de peso chega a ser de 12% a 44% menos do que a fórmula prevê no mundo real. Por isso que aquilo que a Gabi falou é importante. Eu preciso ter um controle muito próximo do aluno. Porque se eu falo assim, cortei 1.000 calorias da Keila, a Keila vai com certeza em uma semana perder 1 quilo. Ela não perde 1 quilo. E por quê? Porque o organismo dela se ajusta. Ou ela vai ficar mais ativa se for um overfeed, ou ela vai ficar mais lenta se for uma coisa. Então, aí eu tenho que estar perto da Keila para estar acompanhando como essa minha intervenção vai mudar o comportamento dela, a movimentação dela, para que aquela teoria de quanto ela vai emagrecer fique mais próxima da realidade. Tá? Então, é isso. Professor, licença. Pode falar, à vontade. A Keila. Oi, Keila. Uma pergunta sobre esse estudo, por exemplo, que foi feito aí, de aumentar o grupo, né? Um grupo comeu batata e o outro grupo comeu amêndoa. Tá. Aí, no fim, esse resultado que apareceu, que não foi o aumento de nada, nenhuma mudança. Mas, futuramente, por exemplo, a gente sabe que o que eu quero saber é certo que futuramente vai chegar a conta para aqueles que comeram a batata e não a amêndoa, no caso, porque o que eu quero dizer assim... Entendi, Keila, entendi. Pode ser que no médio prazo as alterações metabólicas, por exemplo, mais gordura, poderia mexer com hormônio, causar uma inflamação. Isso. E o outro detalhe é que eu vejo muitas vezes assim, comparações, né? Hoje em dia a gente sabe que a internet é uma fonte, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes eu vejo posts tipo um pão francês, é onde eles colocam comparações, né? Sim, vamos supor. calorias do pão francês, tal. Pão francês com a tapioca. Você acha que porque você está comendo tapioca, você está consumindo menos caloria, mas no fim é praticamente a mesma coisa. Só que a gente sabe que o resultado final, a gente sabe que deixar de escolher certos alimentos, independente se a caloria dele está igual a um alimento que supostamente é mais saudável, né? Mais limpo, vamos dizer assim, a gente sabe que mesmo as calorias sendo próximas, o resultado, no fim, vai ser diferente quando a gente fala de saúde. Eu entendi, eu concordo com você, tá? Isso? Eu quero saber se é isso. Metodologicamente falando, aquela coisa da batata, a gente não tem como saber, mas eu entendo o seu raciocínio, porque a gente realmente teria que ter o estudo da batatinha para longo prazo, né? Se você me perguntar assim, o que você me recomendaria de fazer na prática? Eu seguiria o que você falou. Até, por exemplo, eu perderia esse medo absurdo de um dia exagerar e engordar, isso não vai acontecer, mas, na média, eu usaria uma alimentação mais saudável. Tá? Sim. Mas eu não duvido, vou dizer assim, eu não duvido que possa ter alguns trastes de genética aí, que os caras comem isso de modo geral, até porque até hoje não está bem provado que, por exemplo, gordura saturada leva os caras a ter problema do coração. O que pode acontecer aí, ó que louco, eu concordo perfeito com o que você está falando, Keila. E digo o seguinte, o que você está falando eu adotaria como conduta de dia a dia, sabe? De médio e longo prazo, já que eu não tenho pesquisa. Mas o que pode acontecer também, o que pode ser, toda essa nossa pesquisa de nutrição está um pouco enviesada, é porque, geralmente, ela só trata de pessoas que não estão fazendo exercício, não têm um estilo de vida ativo. Porque pode acontecer que nos caras ativos, você vê esses caras por aí, come gordura, que nem, por exemplo, aqueles caras inúteis do Polo Norte lá. Os caras comem quase só gordura. E eles não têm problema do coração. Mas os caras, né, não aqueles modernos, mas aqueles que gastam. Então, mas assim, eu entendo perfeitamente. Pode ser que num perfil de vida onde as pessoas não são ativas, não tem uma genética tão boa, como ela não gasta isso, pode ser que daqui a pouco o corpo não consiga. Ele conseguiu compensar em uma semana, mas não consegue compensar em 2, 3, entendeu a ideia? Entendi. Mas, assim, eu não duvido que tenha pessoas que possam ter essa alimentação meio porca.
Na verdade, a gente fala assim, por exemplo, índice glicêmico. Todo mundo fala, o alto... Gente, não tem prova até hoje que índice glicêmico causa obesidade. O índice glicêmico, em várias pesquisas, ele é um mau preditor até para doença cardiovascular. É um preditor pobre. Então, a gente tem, às vezes, uma dificuldade, a gente vai lá e pega um estudo populacional, né? E vê, olha, pô, e aí, sim, então eu estou vendo lá diabética é uma coisa, pessoa que não é diabética é outra. E aí, quando você vai fazer estudo de intervenção, onde você manipula aquilo, tem uma outra situação. Mas, assim, ó, o que eu faria na prática? Eu acho que, assim, é bacana, eu coloquei esse negócio da batatinha, para a gente perder um pouco aquela neurose, né? Sim. Uhum. Não, seu corpo tem uma certa flexibilidade, tanto para baixo como para cima, isso é bom. Mas eu também, como a gente não tem um controle de tudo, a gente nem sabe a genética de cada um, eu adotaria exatamente isso. Por exemplo, o que parece ser um modelo de sucesso, inclusive em quem não é fisicamente ativo cronicamente? Pega uma dieta mediterrânea, por exemplo, né? As pessoas ali da França, da Itália, aquele perfil paradoxo, eles até comem azeite, mais gordura castanha, mas eles tinham naturalmente menos problema. Então parece que o corpo ali conseguiu se ajustar. Então eu realmente eu faria como você. Eu não arriscaria, por exemplo, ter uma dieta de fast food o tempo todo. Tá? Até porque, é que eu falo, em pessoas que são estressadas, não são muito ativas, tem surgindo tanto animais como humanos que essas dietas em quem não é ativo e tal, elas desregulam, por exemplo, o sistema nervoso. Aí o cara, por exemplo, obeso que não tem tanta saciedade mais com comida e passa a comer mais para tentar buscar o mesmo prazer, entendeu? Então, resumindo, não dá para provar, não dá para a gente hoje bater uma martelo e falar, pá, para dizer que a conta vai chegar, mas isso é uma limitação de pesquisa, de modelo de pesquisa. Mas o que eu faço? Bem, professor, você está enrolando, mas eu quero saber o que eu faço com o meu cliente. Eu faria o que você falou, vou adotar um padrão que a gente entende como um padrão menos abusivo, tá? Aí, só para a gente continuar aqui, a coisa do intermitente, porque a ideia do jejum intermitente começa com aquela questão assim, né? O horário, além da caloria, é importante. Então, depois eu deixar, esses trabalhos mostram, esse aqui, por exemplo, eu tenho todos esses trabalhos, tá? Para quem quiser, ele mostra aqui os principais modelos de jejum intermitente, né? Então, aquele lá que você, dia alternado, então um dia você come 100%, outro dia você não come nada. Tem um que é o dia alterado com modificação, quer dizer, eu como um dia normal, no outro dia, em vez de ficar 0 nos outros 2 dias, por exemplo, ou o dia da semana, o dia alternado, eu como no máximo 25%, tá? E aí tem o jejum 5-2, quer dizer, 5 dias eu como, 2 eu não como. E o mais comum é aquele de ficar pelo menos ali umas 16 horas de jejum. Inclusive, muitos autores falam que a estratégia de jejum intermitente teria que ser pelo menos umas 16 horas mesmo, e como nas 8, o que sobrar. E aí tem vários trabalhos sobre isso, né? Então qual que é a ideia do mito? Então, não que o jejum intermitente seja um mito, mas está crescendo a evidência, muita gente faz porque acha que o horário emagrece melhor. Então, cuidado, ó, eu não estou discutindo, gente, que jejum intermitente é a mesma coisa que alimentação contínua em alterações metabólicas, ok? Não é. Os hormônios, nas horas de ficar mais tempo sem comer e tal, Agora, emagrecimento é um processo que cabe um monte de alterações metabólicas e vai importar a médio e longo prazo o que está acontecendo. Então, olha o que esses trabalhos aqui falam, por exemplo. Tem vários, tá? Tem alguns. Esse é um, né? Eu tinha pelo menos 3, eu escolhi esse aqui. Então, o papel do intermitente. Então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, ó, uma conclusão. Tem lá as conclusões. Preciso só colocar aqui, ó. O jejum intermitente pode promover redução da massa corporal, ajudar emagrecimento e saúde metabólica, ok? Mas o efeito dele é bem comparável à restrição calórica tradicional. Então, o que esses novos artigos estão falando de jejum intermitente é que é uma estratégia válida se a pessoa se adaptar a tal. Mas não é porque o horário faz uma transformação metabólica, é porque ele faz restrição calórica. É igual fazer restrição calórica tradicional. Ou seja, o corpo usa a questão do horário, do metabolismo para mexer com a alimentação? Sim. Mas emagrecimento continua sendo o fator principal, caloria entrando, caloria saindo, independentemente do processo que eu faço aí. Tá? E aí, essa coisa do carbo, não tanto de índice glicêmico, né? Mas olha isso aqui. Esse trabalho é bem legal, tá? Se alguém quiser. Até achei, ó, separando fatos de ficção do carbo. Tá? E aí, carbo vilão, né? Muitas vezes é o vilão. O que ele fala aqui, ó, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, evidências consistentes. Então, ele fala, ó, dietas ricas em fibras, é exatamente o que a Keila falou. Ó, por isso que eu não arriscaria, né? Mas isso aqui, o problema é que isso é uma evidência epidemiológica. Eu estou observando a população de Massachusetts e a alimentação dela. Eu estou observando a população de São Paulo. Aí, estudo mostrando dieta boa em fibra, ou seja, um carbo com fibra, né, grãos integrais, está associado com efeitos positivos na saúde metabólica, né? Enquanto, ó, aí sim, dieta rica em açúcar, carboidrato refinado, parece que tem efeitos negativos em saúde cardiometabólica. Ok. Agora, ó, evidências consistentes indicam que low fat diet ou low carb diet tem efeitos comparáveis no peso corporal se elas têm uma redução de energia comparável. Ou seja, aí a Sandra me pergunta, mas qual eu faço então? Bem, se tem efeito comparável, aquela que o seu cliente se adapta melhor, que é melhor para ele, que ele gosta mais, que ele está mais acostumado, né? Ó, não pode ser dada nenhuma firme conclusão quanto ao fato da dieta de low carb no diabetes e no controle de diabetes. Ou seja, isso aqui virou uma praga, né? Diabético tem que obrigatoriamente comer low carb. Mas as pesquisas falam, olha, isso aí não é tão certo. É que nem aquela coisa que falava, o ovo vai matar todo mundo do coração. Gente, é sério, eu tô falando. Tem cara que questiona o fato de gordura saturada causar arteriosclerose. Ele fala, não é a gordura, é o cara ser sedentário inflamado. Mas isso é outra discussão, tá? Então, essa coisa aqui, ó, firmes conclusões não podem ser tiradas. Mas evidências, aí é que a Keila falou muito bem também as perguntas dela, ó. Evidências de curto prazo com dieta baixa em carboidrato estão sim associados, ó, ao melhor controle da glicemia de repouso, da hemoglobina glicada. Entretanto, não tem um acompanhamento de longo prazo, tá, contra essa dieta. Esse é o problema. Por isso, eu estou falando isso, gente, só para falar, mas Frank, você está fazendo papel de advogado do diabo? Não, faz a de low carb. Agora, como pesquisador, eu tenho que alertar, porque senão daqui a pouco vai vir um monte de pesquisa e falar, aquilo lá estava errado, você e falar, a ciência não presta para. Não, é que são estudos diferentes, o epidemiológico mostra uma coisa, os de intervenção, ou que nem aquele lá falou, o curto prazo ou o longo prazo, tá? E aqui, ó que interessante, ó, dieta rica em fibra, né, e grãos integrais estão associados com menos mortalidade de doenças cardiovasculares. Então, pode ser realmente por causa do nutriente e pode ser que essa população tenha outra coisa que eu não associei, porque é estudo de associação, tá? Não diz causa e efeito, basicamente. Então, gente, aqui, eu vou deixar, se é que a gente tem tempo para a pergunta, a gente falou basicamente dos 4, eu quis trazer 4 provocações, né? Uma é aquela provocação para falar assim, olha, será que se eu passar uma caloria que seja, eu vou engordar? Para cima ou para baixo? Eu falei, olha, não é bem assim, o corpo tem, né? E aí eu brinquei lá do estudo da batatinha, ou da coisa que geralmente dá incongruência nos cálculos que eu faço, quando eu falo, eu cortei tantas calorias que o cliente vai perder, e ele não perde. Porque existem compensações. E aqui eles não estão falando de compensação consciente. A Gabi me passou uma coisa, e aí eu vou comer de propósito. Não, a pessoa inconscientemente muda a fisiologia dela, muda o comportamento, isso compensa. Aí a gente comentou um pouco, muito rápido agora no final, essa questão do carboidrato, que virou uma coqueluche, falar do índice glicêmico, mas isso não é muito certo. Aí a gente fica um pouco mais de tempo, até a Sandra perguntou aquela coisa e a Gabi também, a questão do gasto calórico, né, do exercício. Aí eu quis enfatizar, olha, cuidado, a questão do gasto calórico, o substrato do exercício não é uma coisa tão assim. Aí eu fiz questão de trazer 2 exercícios que não usam nada de gordura, praticamente, que é o HIIT, né? Os não anaeróbios não usam. Então, se fosse assim, como é que uma musculação emagrece? Como é que o anaeróbio emagrece? Aí a gente explicou. Tem um pouco do gasto calórico pós, que é o EPOC, mas mesmo assim é pouquinho, 7 a 10%, mas aí eu falei, melhora todo o funcionamento do organismo, faz o organismo precisar de reconstrução, e isso vai emagrecendo, vai gastando caloria, desde que eu fique em déficit, tá? E aí, por último, agora a gente falou, não é um mito exatamente, mas virou uma coqueluche, né? Da mesma forma que tinha a briga entre o HIIT e o contínuo, um é melhor que o outro. Aí eu falei, olha, se as calorias forem equalizadas, as pesquisas não mostram isso. Então, da mesma forma, agora as pesquisas estão mostrando assim, nossa, todo mundo falava, não,
o prêmio Nobel falou que se você ficar ali, vinha esse papo, pode colocar na internet, você vai ver. Jejum intermitente, coloca depois aí, te garanto. Prêmio Nobel e jejum intermitente. Aí inventaram a ideia que um prêmio Nobel falou que se ficar sem comer, o metabolismo... Aí sabe aquelas lendas urbanas? Mas aí, de novo, os estudos mostrando, jejum intermitente é uma estratégia? É uma estratégia válida. Se a pessoa gosta, curte, se adapta, mas ela funciona não porque se inventou uma nova fisiologia, ela funciona deste corte de caloria. Quer ver uma coisa que não vai funcionar? Se você fizer 16 horas de jejum intermitente e aí, nas 8 horas ali que restam, você comer igual ao teu gasto calórico, a sua necessidade calórica diária, você pode, inclusive, se entubar e provavelmente engordar. Ou, na melhor das hipóteses, vai ficar no mesmo peso. Na pior, como você está desregulando muito, seu corpo pode exagerar e você pode engordar. Entendeu? Então, quer usar jejum intermitente? Beleza. Mas tem que pensar isso. Então, gente, eram provocações, né? Acabei falando bastante coisa. O bom é que tentei explicar algumas perguntas usando os slides já para explicar essas perguntas, mas se a gente tiver um tempo, eu estou à vontade. Aí a Larissa, que sabe aí nosso tempo, mas para responder o que eu puder, e volto lá a falar para vocês, tá? Se alguém quiser, vou escrever aqui no bate-papo, tá? Eu vou escrever aqui no bate-papo o meu e-mail. Se alguém quiser os trabalhos, alguma coisa, tá? Vou escrever meu e-mail aqui. Alguém tem uma dúvida? Pode perguntar. Se tiverem ainda. Meu e-mail, tá? Um minutinho, a gente passa um pouquinho, mas podem USP. Não tem fazendo. ponto, tá? Só BR, operador da Universidade de São Paulo. E tem o Instagram, que aí manda um direct lá, tô lá. Se quiser ver bobagem, vai no meu Instagram, só bobagem, né? Frank Bacurau. Então, aquele trabalho... Ô, Larissa, como é que você faz? Geralmente você passa os slides para eles ou deixa... Isso, eu mando a gravação lá no nosso grupo da aula. Tá. Mas você pode me passar os slides que eu mando para eles, porque tem bastante artigo científico aí, então eu acho interessante a gente estar enviando para eles. Eu fiz a aula para vocês aí, tá? Então... Perfeito. Então é isso. Como ninguém tem nenhuma pergunta, agradeço a você, Frank. Vamos marcar os próximos webinars aí com outros temas. Peço que liguem a câmera, quem puder ligar aí para a gente tirar uma fotinha, tá bom? Rapidinho, gente. Só para tirar uma foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Sorria. Perfeito. Então, agradeço a participação de todos, tá bom? E até o próximo webinar. A gente vai divulgar nas redes sociais aí o próximo tema, tá bom, gente? Então, gente, muito obrigado. Se quiserem obrigado. ficar no grupo, fique à vontade. Muito obrigada. Bom final de domingo.